Começando aqui o meu projeto quadro de Transcal, começamos com o capítulo 10 de ebulição e condução, que primeiramente vamos considerar a condução do vapor no interior da tubulação do condensador. As condições internas variam com a velocidade do fluido espumando, da fração entre vapor e líquido, vai diminuindo conforme o vapor condensa e das próprias propriedades do fluido. Primeiro, devemos verificar a maneira como ocorre a condensação no interior do tubo. Aí aqui está a equação do Reynolds, né? Reynolds do vapor na entrada. Aí, para a pressão de 1880 kPa, temos que a temperatura de saturação do fluido vale 54,4 graus Celsius. Logo, temos os seguintes parâmetros. Esses valores eu achei no RES. E fazendo os cálculos, nós achamos um Reynolds de 36.433,36 Reynolds. Ou, 36, valor dimensional. Diante disso, o número de Reynolds encontrado é maior que 35.000. Logo, concluímos que o escoamento é turbulento. Portanto, para obtermos o número de Nusselt, utilizaremos a seguinte equação. Admitindo que há somente líquido na saída do condensador, adotamos um valor de título x igual a zero. Essa aqui é a equação do Nusselt. Para encontrarmos onde os números de Reynolds e Prandtl podem ser calculados por meio das seguintes relações respectivamente. Número de Reynolds e número de Prandtl. Aplicando os respectivos valores, temos o seguinte: 2.616,56 para o número de Reynolds e 3,485 para o número de Prandtl. Substituindo então esses valores na equação de Nusselt, temos o seguinte: Nusselt igual a 20,54. Tendo obtido então o número de Nusselt, podemos então calcular o coeficiente de transferência por convecção interna através da seguinte relação, ao qual achamos um H de 333,59 watts por metro quadrado Kelvin. Com base nesse valor, recalculamos o coeficiente global de troca de calor. Calcularemos a taxa de calor resultante através da seguinte equação. Aí achamos um ΔTml de 30,30. Aplicando os respectivos valores, temos um Q de 238,23 watts. Fazendo então um comparativo com os valores de coeficiente de convecção internos, estimados anteriormente para o vapor, que é 277,44, que resulta numa taxa de calor de 126,20 watts, e para líquido um coeficiente de 1136,1 watts por metro quadrado, que resulta numa taxa de calor de Q igual a 131,71 watts. Podemos perceber que para condições mais próximas da realidade, o coeficiente de convecção interna que retoma uma taxa de calor mais próxima da demanda, que é de 351 watts, é estimado pelo método do capítulo 10, que vale 238,23. Apesar de o método utilizado apenas vapor saturado, também ter retornado uma taxa próxima da demandada. Entretanto, esse método distancia um pouco da realidade do sistema. Seguindo para o capítulo 11, para um trocador de calor que possui aletas, o coeficiente global de transferência de calor é encontrado na equação abaixo. Foi considerado que o condensador está sendo projetado, logo é um projeto novo e, portanto, não existe fator de deposição. Fazendo aqui as respectivas manipulações algébricas, nós achamos um coeficiente global de 43,68 watts por metro quadrado Kelvin. Aí, através de algumas estimativas de temperaturas, podemos encontrar a diferença média temperatura logarítmica, que deu 30,30. E com isso podemos estimar a taxa de transferência de calor do condensador através da seguinte relação. O que eu achei um valor de 238,23, o mesmo do capítulo passado. Seguindo, iremos então encontrar a seguir a taxa de transferência de calor através do método ENUT. Mas antes precisamos determinar o CF e o CQ para utilizarmos a seguinte relação. Substituindo os respectivos valores, temos o seguinte: encontramos um CF de 165,59 e um CQ de 2,15. Assim podemos dizer que o C mínimo é igual ao CQ. Com isso podemos então calcular a máxima taxa de transferência de trocador de calor em questão no meu condensador. Aplicando os respectivos valores, obtemos o seguinte: um Q máximo de 75,25 watts. Em seguida, tendo determinado a máxima taxa de transferência de calor do condensador, calcularemos a efetividade do trocador de calor através da seguinte relação, que deu um valor de 0,660. E com isso podemos determinar então a taxa de trocador real do condensador através da seguinte relação: Q igual a emissividade, ou C mínima, a temperatura quente na entrada, menos a temperatura fria da entrada. Substituindo os respectivos valores, obtemos um Q igual a 106,77 watts. Fazendo então o comparativo dos valores de taxa de calor obtido pelo método de condensação em tubos,
que retornou uma taxa de calor igual a 238,23 watts pelo metro de Newton, retornando uma taxa de calor de Q igual a 106,77 watts e o valor demandado pelo sistema de Q igual a 351 watts, podemos perceber que este último método se distancia muito do valor demandado, pois deixa de levar em consideração diversos fatores, tornando irreal. Assumindo então o método da condensação em tubos, é o mais apropriado. Podemos então afirmar que o nosso condensador está bem dimensionado e atende à demanda do sistema, tendo em vista que o mesmo possui uma capacidade de troca de calor um pouco maior que o demandado pelo sistema. E é isso, professor. Muito obrigado.